está aqui ao meu lado o professor Tim, diretor da Escola de Ensino Profissionalizante Avelino Magalhães, e ele quer falar sobre a volta às aulas, o seu afastamento e também, claro, reafirmar a sua pré-candidatura a vereador. Bom dia, Tim. Bom dia, Lucieldo. Bom dia, João Helder e todos os ouvintes da Nativa FM. Sempre um prazer voltar a esse programa, que tem uma audiência muito boa no nosso município, por que não dizer na região, e a todos os internautas aí que estão também acompanhando esse momento. Lucieldo, o motivo da minha vinda aqui é que nessa semana nós tivemos reunião na segunda, na terça e na quarta-feira com os alunos e os pais. Essas reuniões foram feitas de forma online, né? Mas, de certa forma, algumas pessoas acabaram que não tendo condições de acompanhar as reuniões. E aí eu vou estar aqui hoje falando da pauta que foi tratada nessa reunião para que a gente possa atingir o maior índice possível de pessoas com essas informações. O primeiro ponto que eu queria trazer, Lúcio, destacar a importância da gente saber que o ano de 2020 ele já está reconhecido legalmente pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas se vai perder o ano, como é que vai ficar essa situação. Então, já foi reconhecido legalmente o ano letivo do ano de 2020. Então, isso é importante as pessoas saberem que nós estamos amparados legalmente para termos as aulas remotas ou de forma híbrida ou até mesmo de forma presencial, se caso isso venha a acontecer. Então, o ano de 2020 já está reconhecido legalmente. Outra coisa, Lucio, dizer como é que está sendo essa semana, né, na educação do estado do Ceará. Do dia 3 até o dia 7, que é hoje, foi pensado em várias situações. Pensamos primeiro nos alunos. Como seria o tratamento para com os nossos alunos? Então, o governo do estado criou uma semana de escuta, uma chamada escuta ativa, que seria o quê? Os alunos, líderes de salas e do Grêmio, conversando entre eles para acolher os colegas, né, de forma a saber como é que eles estão emocionalmente, muita gente assim aflita com toda essa situação que tem acontecido, e aí um momento muito entre eles mesmos, e isso está acontecendo em todas as nossas turmas da Escola Profissional Avelino Magalhães. Para os professores, Lúcio, foi pensado justamente um planejamento de como se fosse uma jornada pedagógica, que a gente chama de semana pedagógica, mas a gente também tem o título de jornada pedagógica. O que seria isso? Preparar o segundo semestre de 2020. Como é que vai acontecer as aulas, como é que vai ficar a distribuição dos conteúdos, quem foram os alunos que não conseguiram atingir as metas, e aí por aí a gente vai fazendo esse trabalho, que no caso está se encerrando hoje com os nossos professores, para, a partir de segunda-feira, dia 10, aí sim a gente começa as aulas de forma remotas ou aulas online com os nossos alunos, né? Certo, quer dizer que não voltou lá de forma remota ainda? Não, só na segunda-feira. Só volta segunda, né? Segunda-feira. Certo. Porque, assim, havia uma preocupação, Lucio, de como é que esses jovens estão emocionalmente. Então, foi pensado em várias possibilidades. Os nossos professores, eles estavam de férias até o último dia do mês de julho. E aí foi pensado justamente abrir uma semana para o planejamento, para daí sentir como é que todos estão, né? Assim como os professores, funcionários, saber como é que todo mundo está aí nesse momento. É uma preocupação do chamado acolhimento mesmo, né? O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, Lucio, destacar aqui para os pais que estão nos ouvindo nesse momento, é que quando terminou o primeiro semestre, nós fizemos uma avaliação de como é que foram as aulas, como é que foram as participações dos alunos, e nós tivemos um índice muito alto de participação. Isso é muito bom, é muito louvável. Quero parabenizar todos os pais por terem nos ajudado nesse momento, agradecer os nossos alunos, professores, que com certeza deram o seu melhor. Porque, como eu já disse em outra oportunidade, lá no mês de março, ninguém estava preparado para tudo isso. E nós tivemos que, num tempo curto, se preparar. O governo do estado chegou com a plataforma, foi oferecida essa plataforma e as coisas começaram e deu tudo certo, graças a Deus. O quarto ponto que eu queria chamar a atenção é de como tem sido pensado o retorno das aulas
em todo o estado de Ceará. Foi criado um comitê estadual. Esse comitê ele é formado por vários segmentos, e aí nesse segmento se discute cada detalhe de como vai ser, como serão os protocolos, e aí foi pensado também num comitê regional, a nível de CRED 10 e Vale do Jaguaribe, e também um comitê escolar, a nível de escola, que estaria sendo representado por pais, alunos, professores, funcionários, né, conselho escolar, pessoal da área da saúde, para nós pensarmos como é que a escola vai se preparar fisicamente e dentro de um planejamento, como é que a escola vai estar recebendo esses alunos, caso as aulas a gente consiga voltar de forma presencial. Uhum. E outra coisa importante é que, assim, de repente, um aluno ele não conseguiu se sair bem no primeiro semestre. Então, nós iremos fazer na próxima semana a chamada recuperação paralela. Nós iremos trabalhar com esses alunos que não conseguiram atingir as médias, para que esse aluno consiga recuperar a sua nota e ele poder ir para o segundo semestre de forma mais positiva. Queria chamar a atenção também aqui a todos os pais e alunos da importância que vocês precisam dar, nesse momento, a se organizar de forma a ter uma rotina. Você tem que criar uma rotina de estudo, criar um vínculo com a escola, estar em contato com o diretor de turma, estar em contato com a gestão da escola, utilizar o Classroom como se fosse a escola. Esse acesso ele precisa ser diário. Todos os dias o aluno precisa acessar as plataformas que são colocadas à disposição dos alunos. Da importância dele tornar isso um hábito, todos os dias, porque todos os dias vai ter alguma atividade para ser feita nesse estudo, nesse momento. Uhum. Também, Luceu, destacar aqui que tudo o que acontece, muitas vezes, não consegue ter o acesso, as coisas não saíram como ele planejou, que esse aluno possa estar fazendo isso, o contato com a escola para informar. E aí o diretor de turma, que é um projeto que nós temos, esse diretor de turma ele vai ajudar os alunos a resolverem essas situações, ou que seja uma senha, ou o e-mail que está com algum problema, enfim, tudo isso a gente faz de uma forma para auxiliar os alunos nesse momento. Esses pontos são os pontos cruciais dos quais nós viemos trazer aqui nesse momento aqui do uso da rádio, Luciano, para que os pais fiquem atentos, acompanhem de perto os estudos dos meninos. Nós temos aí um desafio muito grande nesse semestre agora, que é justamente a preparação para o Enem. Eu chamo a atenção aqui agora dos terceiros anos. Esses alunos do terceiro ano precisam fazer a diferença nesse momento. Tem que estudar um pouco mais, tem que se dedicar, não ficar somente atrelado ao que a escola está oferecendo, procurar várias alternativas, várias possibilidades. E também dizer que o governo do estado de Ceará vai começar a mandar um material. Esse material é um material de apoio, que vai orientar desde a você estar fazendo uma redação, como é que você pode se organizar nos seus estudos, enfim, tudo está sendo pensado de uma forma a fazer com que os alunos da rede estadual eles possam alcançar os seus melhores resultados no mês de janeiro, na participação do Enem. Certinho, quer dizer assim, segunda-feira volta, mas online, ou seja, de forma remota. Não tem ainda uma previsão de quando volta de forma presencial. Luciano, a primeira previsão era para agosto, ela já foi descartada, né? Então agora existe uma possibilidade de ser em setembro. Nessa semana a gente não escuta com os pais, Luciano, nós observamos que os pais não querem. Ou seja, os pais não são favoráveis ao retorno presencial. Aqui, a nível de nossa escola, né, nós fizemos uma pesquisa, fomos ouvindo os pais, e a grande maioria não é favorável. E é o que o governo do estado tem pensado? Está discutindo, foram criados comitês em Fortaleza e também no interior, para discutir com a sociedade se há ou não condições de retorno. A grande questão, Luciano, não é nem pela saúde em si dos alunos, mas é porque esses alunos seriam agentes transmissores para os pais. Para os pais, toda hora voltando para casa, avós, né? Uhum. E aí seria uma rotatividade muito grande, um número de alunos considerável, porque o governo do estado pensou em 3 etapas, etapas 1, 2 e 3. Na primeira etapa voltaria 25%, na segunda 50%, e na terceira etapa 100% dos alunos. Mas isso nós não temos... Resumo o seguinte, não há previsão de retorno presencial. Uhum. Eu sei.
Eu estou vendo aqui, você falou dos conselhos, né? O Conselho de Educação de Fortaleza, por exemplo, esse é de hoje. Eles estiveram reunidos ontem, já publicaram, inclusive, um documento, e eles querem a volta às aulas presencial, estão propondo um revezamento, né? E um retorno gradativo. Por exemplo, tinha as escolas, por exemplo, se hoje o governo dissesse vai voltar a partir de segunda-feira, teria estrutura, né? Teria corpo docente. Isso, exatamente, para fazer esse revezamento, para alterar, enfim. Teria essa condição se dissesse segunda-feira volta presencial da forma que está propondo aqui o Conselho de Educação de Fortaleza? A proposta do governo do estado seria o seguinte: vamos pegar aí uma escola aí com 200 alunos, certo? Então a primeira proposta seria voltar com 25% desses alunos, ou seja, 50 alunos apenas. Significa dizer que olha o desafio para o professor. O professor tem que fazer um planejamento para esses 50 alunos, tem que fazer um planejamento para os outros 150. Estão em casa. Isso. E aí o seguinte, isso é chamado de forma híbrida. O aluno vai uma semana para a escola, né? Ou um mês, e no outro vai o outro. Então, assim, seria uma verdadeira loucura. Se a gente pensar na educação, nós temos que pensar desde aquela escola lá na zona rural até a escola de Fortaleza. As escolas, elas não têm a mesma estrutura. E a gente sabe que na escola pública isso ainda é mais gritante, essa diferença. Então, nós sabemos que a escola precisa ter pias para lavar as mãos, precisa ter sinalizadores, precisa ter uma entrada única e uma saída pelo outro lado, enfim. Precisa ter termômetro. Termômetro, tem que ter o álcool em gel. Cada um tem que ter sua garrafinha. Exatamente. Inclusive, só pode ir ao banheiro de 1 ou 2 alunos, dependendo da quantidade de banheiros que tenha. Enfim, é um verdadeiro desafio e precisa de muita gente para trabalhar, profissionais que estejam à disposição das escolas. Quem é que vai arcar com isso? De onde vão sair esses recursos? São muitos desafios que muita gente está nessa campanha, né? Melhor perder o ano do que perder a vida. Mas, assim, o ano está garantido e aí a gente vai vendo aí como é que o cenário vai nos mostrando como é que está a situação. Certo. É interessante essa colocação que você faz, porque ela serve para as escolas também do município, serve para o IF, que é a Escola Federal. Então, ou seja, pelo andar da carruagem, nós vamos ter um certo período sem aula presencial. Tim, você está à frente da escola como diretor, acho que desde que chegou o CJ foi um dos primeiros municípios do Vale, né, a implantar esse modelo, né? Tabuleiro foi um projeto piloto, eu diria assim, aqui no Vale, o ensino profissionalizante. E por conta da sua pré-candidatura, você vai ter que se afastar. Se afasta quando? E no seu afastamento, quem será o seu substituto? Luceudo, a história da Escola Profissional em Tabuleiro, ela começa lá em 2008, né? Onde dos 184 municípios do estado do Ceará, o governador Cid, ele implantou 25 escolas. E aí nós somos uma das 25 escolas, começamos no dia 4 de agosto de 2008. Inclusive, dia 4 agora, terça-feira, nós completamos 12 anos. E aí, assim, por que o diretor Tim vai se afastar, vai concorrer a uma eleição tão difícil, tão árdua e tal, com toda a imagem que hoje os políticos têm? Luciano, é porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente tem que correr atrás disso. E eu, assim, corre nas minhas veias o desejo da política, né? Dizer que fui inspirado pelo meu avô, Alípio Franklin de Andrade, que inclusive na rua, que tem uma rua em Tabuleiro com o nome dele, Isso. E na placa tem lá, invista em educação. E ele conseguiu sair de Tabuleiro, levar os filhos para Fortaleza, e os filhos conseguiram educar os filhos, e hoje a gente sente uma presença muito forte da educação na nossa família. Então, nós somos oriundos desse gosto pela educação. E aí, Luceu, depois de toda a contribuição que eu já dei para a educação em Tabuleiro, são 19 anos como diretor do Avelino. Isso aconteceu em dezembro de 2001, numa eleição acirrada na época, em que nós conseguimos receber uma maioria dos votos e fomos ali eleitos como diretor. Estou até hoje. E aí, assim, eu agora, pela minha experiência, eu estou querendo dar a minha contribuição num outro cenário. Por quê, Luciano? Porque eu percebi que a gente conseguiria hoje ajudar muito Tabuleiro. Nós temos hoje o deputado federal Edilvan Alencar, que é o mentor, o articulador da educação hoje no Brasil, com um grupo muito pequeno aí.
eu sinto uma carência da educação na Câmara de Tabuleiro e nós queremos colocar o nosso nome para ser avaliado nesse sentido, de poder contribuir. Dizer, primeiramente, que eu não estou indo por dinheiro. Hoje, o meu salário é igual ou melhor do que um do vereador. Dizer que também que sou contra o vereador não ganhar nada. Por quê? Porque eu quero ir para lá trabalhar. Eu vou dar expediente. Eu vou fiscalizar as contas do prefeito, seja ele quem for. Eu vou acompanhar todos os processos de licitação que tiver. Eu vou ser um fiscal do povo. Vou trabalhar para o povo. E aí, assim, se eu passo o dia inteiro na escola, com o salário que eu ganho hoje, por que eu não posso reservar 2 dias na semana para ficar na Câmara fazendo esse trabalho, que é o trabalho do vereador? Então, essa é a minha experiência, Luciano, eu quero ajudar. Eu não estou aqui para dizer que vou fazer a diferença na política tabuleiro. Eu quero ser um contribuinte desse processo, né? Então, na próxima semana, eu estou me afastando, dia 14, né, conforme a legislação nos obriga, e dizer assim, vou dedicar meu tempo, a minha cabeça, meus pensamentos, meus esforços para a educação em Tabuleiro do Norte como a grande veia, a grande articulação que eu quero. Tem que ter uma bandeira. Não posso chegar aqui e dizer que vou trabalhar com tudo. É igual jogador de futebol, você tem que ter uma especialidade. Então, eu venho para cá para ajudar nesse sentido. Então, depois de pensar muito, uma decisão tomada há 2 anos, e a gente vem trabalhando nesse sentido. Certo. E com relação ao seu afastamento da direção da escola? A orientação que a gente tem, inclusive hoje eu já tive uma reunião com o pessoal da CRED, o que vai acontecer? Eu vou me afastar por um período de 3 meses para concorrer ao processo e da minha equipe que já existe, uma das pessoas vai ser designada, né, uma das minhas coordenadoras vai ser designada para ficar respondendo como a gestora no meu lugar. A documentação, a licitação, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Uhum. E após o processo eleitoral, a gente, conforme o resultado, a gente vai ver como é que foi a situação e aí vamos ver se voltamos ou não. Eu não posso ficar nas 2 funções. Eu não posso ficar como vereador e como diretor. Isso é uma coisa já certa. Então, caso seja eleito, eu vou para um mandato de 4 anos. Caso não seja, nós vamos estar retornando para a direção da escola. Certo. No caso do seu substituto, não tem assim um substituto que... será esse automaticamente, não? É a CRED que vai nomear? A CRED, ela vai fazer uma reunião com a gestão da escola para a gente analisar um nome com perfil que possa estar fazendo esse trabalho. Pronto. Você já colocou algumas questões sobre sua pré-candidatura, né? Mas, assim, eu poderia perguntar por que você decidiu, porque você vindo ser eleito, você já disse que não pode ficar como diretor lá da escola. E você decidiu essa possibilidade de trocar a direção da escola pelo mandato. Bom, Luciano, daí muitas pessoas, inclusive, fazem a pergunta, você é louco, você não tem juízo, não. Eu digo, não, mas é porque, assim, acho que eu estou com 52 anos de idade, a minha experiência de vida, eu preciso dessa experiência, né? E, assim, eu não estou indo para brincar, eu não estou indo para me vangloriar, dizer que sou um vereador, eu estou indo para contribuir, para ajudar nos desafios. Nós temos grandes desafios, mesmo com as contribuições que o antigo secretário Alessio deu, o atual secretário Ronaldo está dando, com toda a equipe da educação, a educação do nosso município ela precisa avançar muito ainda. Nós temos grandes desafios. E a minha experiência hoje, eu estou querendo colocar à disposição do município, porque, inclusive, Luciano, eu sou funcionário público municipal. Eu não sou do Estado. Eu vou dar um exemplo aqui para você, Luciano. Quem está me ouvindo vai saber disso. Você é concursado, né? Do município. Do município, você é. Eu não sou do Estado. Então, por exemplo, se você for ali trabalhar numa firma durante 1 ano, qualquer empresa aí, Queiroz Galvão ou outras, quando você sai, você recebe muito dinheiro. Depois de 19 anos, eu saio na próxima semana, eu não recebo R$1 por isso. Isso acaba sendo injusto, mas quando eu entrei, eu já sabia disso. Então, não tenho do que reclamar. Então, essa minha experiência hoje me faz me tornar uma pessoa... E outra coisa, eu fui desafiado pelo deputado Edilvan Alencar. A ideia dele é que a gente tenha em cada município alguém da educação buscando uma vaga na Câmara. Para quê? Para que a gente possa fortalecer. Se você for analisar o exemplo de Brasília, existem as bancadas. Bancada da bala, bancada evangélica, bancada da agricultura, bola, né? da o pessoal bola. Do esporte. Exato. E em Tabuleiro, por exemplo, nós não temos uma bancada hoje que possa discutir essa questão da educação. Nós precisamos avançar nesse sentido. Mas para quê? Acompanhar o transporte escolar, acompanhar a merenda escolar, acompanhar essa questão. Eu tenho uma grande novidade para trazer como projeto para Tabuleiro,
que é a questão do projeto diretor de turma. Fazer com que na escola exista um professor responsável, Luciano, por resgatar aquele aluno que não está vindo mais para a aula, para resgatar aquele aluno que está com as notas baixas. E isso daí, no Estado, hoje tem na rede estadual. Então, nós queremos trazer isso para o município. Não vai onerar tanto os cofres do município. Pelo contrário, isso aí você vai estar ajudando a combater a evasão escolar. Então, tudo isso a gente está trazendo nesse sentido. Eu quero trazer em Tabuleiro, independente do executivo, abrir um cursinho pré-vestibular. A ideia é preparar esse jovem que já saiu da escola, ou mesmo aquelas pessoas que estão sem estudar. Fazer em Tabuleiro um cursinho para garantir às pessoas o acesso à universidade e, com certeza, criar um currículo melhor para conseguir um emprego. Nós temos que qualificar as pessoas para gerar emprego em Tabuleiro. É isso que a gente precisa, cada dia mais, lutar por isso. Certo. Além da educação, professor Tim, que outras bandeiras você irá ostentar chegando à Câmara Municipal? Luciano, a minha trajetória de vida, né, ela começa lá com o Projeto Rondon, quando eu fui atleta de handebol, basquete, voleibol, e aí a gente tem uma paixão pelo esporte, né, em toda essa trajetória, e aí ela entra na questão do handebol, quando eu tive a experiência e a oportunidade de ser atleta, técnico, árbitro a nível nacional, e nós conseguimos ganhar todos os títulos na época, e eu sempre estive à frente, conduzindo aquelas equipes vitoriosas de Tabuleiro como treinador. Isso daí, já por si só, já dá um gosto da gente fazer o esporte. E eu também quero hoje abraçar como bandeira a questão assim, do próprio voleibol, que é um esporte muito importante em Tabuleiro. Nós temos o professor Maurício, que é um batalhador, e esse esporte vem sofrendo há muito tempo. Nós temos o basquete, que conseguiu grandes vitórias aí agora, o handebol, que tem toda uma história bonita, juntar a essa questão do futsal e do futebol e demais outras práticas esportivas que existem. Nossa ideia é contribuir para trazer a massificação do esporte, é ter os monitores dentro das escolas. Nós não podemos ficar só olhando para o esporte adulto, nós temos que trabalhar com o amador, as crianças estão iniciando a sua vida ativa aí. E aí, se você não oferece isso, Luciano, essas crianças, esses jovens vão buscar na bebida, na droga, tudo isso que está sendo oferecido hoje aí no mundo aí fora. Então, a nossa experiência é essa. Como bandeira de luta, vem a questão das crianças especiais, o autismo, o síndrome de Down. Nós estamos aí hoje com a luta, já é uma realidade no Tabuleiro. 8 anos nós temos aí uma associação de autismo ainda lutando para legalizar isso. E aí, assim, eu quero encampar todas as forças. Já temos hoje possibilidade para 2021 de ajuda financeira do governo federal para que a gente possa fazer em Tabuleiro uma associação com uma sede, com atendimento e tudo mais. Então, são essas coisas, além da questão cultural, como eu tenho um projeto de fazer a Mais Bela Voz, que é reunir todas as comunidades junto às escolas para descobrir talentos aqui em Tabuleiro do Norte. Então, são várias possibilidades que eu trago aqui nesse momento para ajudar o nosso município. Pois essa questão do autismo, você colocou, tem uma lei, né, aprovada já. Sandra Ilso, que é meu conterrâneo lá da Gangorrinha, cobra muito de que a lei foi aprovada, mas não teve ainda a praticidade. E, certamente você, como uma pessoa que defende essa bandeira, estando na Câmara, irá cobrar a execução dessa lei. Né? Acho que um dos problemas que a gente tem, Lucio, eu acho que a primeira coisa que talvez eu venha fazer é conhecer as leis que nós já temos aprovadas. Nós não podemos chegar lá, ficar querendo várias leis, sem saber se essa lei já existe ou não. É agora colocar em prática, né? Se você pegar as leis nacionais, estaduais e municipais, já existem leis, né? Então, Tabuleiro hoje é um desafio muito grande a gente fazer valer. E aí eu espero, assim, que a gente possa, junto à próxima gestão, estar conseguindo, né? Agora, como um legislador, buscar essas melhorias, buscar essas ajudas para que a gente possa estar encampando esse novo desafio aí que vai acontecer a partir do próximo mês aí. Uhum. Essa será a segunda experiência que você vai viver como candidato a vereador, né, Tim? Recordo que na eleição de 2004 você também disponibilizou o seu nome. Luciano, na época eu cometi uma falha muito grande. Hoje, com a experiência, eu olho para trás e vejo. Eu decidi ser candidato no dia da convenção. Uhum. Né? O prefeito Maiardo, na época, me convidou e eu aceitei o desafio. Quando eu cheguei no clube, que a convenção era lá, todo mundo tinha faixa, só não tinha eu. Então as pessoas, e você? Aí fizeram de última hora. E você é candidato? Então, assim, mas com todo o desafio, com todos os obstáculos,
nós conseguimos, na época, tirar 472 votos. Agradeci demais as pessoas. E aí, Tim, por que você não foi candidato em 2008? Porque em 2008 eu comecei a escola profissional, ser jovem. E aí eu disse, não, minha praia agora é essa daqui, eu vou seguir aqui. E hoje estou me afastando porque eu acho que eu já dei minha contribuição. A escola hoje ela consegue andar sozinha, com suas próprias pernas. A gestão que chega lá, ela vai conseguir fazer esse trabalho, eu não tenho dúvida, com toda a equipe maravilhosa de professores que nós temos, e a escola vai continuar dando grandes resultados na educação cearense. Tim, nós começamos às 11 horas e 55 minutos, estamos ao 12h20, nós estamos falando há 25 minutos, eu vou dar mais 5 minutos para as suas considerações finais e algum tema, alguma coisa que eu deixei de perguntar, né, alguma ideia que você tem em mente numa possível chegada à Câmara Municipal, fique à vontade nesses 5 minutos. Luciano, eu acho que o mais importante é falar para o povo de Tabuleiro o seguinte, que qualquer pré-candidato que chega aqui, ele tem que ter muita humildade, tem que saber onde está pisando, que terreno é esse, ele tem que saber que ele poderá, sim, contribuir se ele buscar apoio, né? Harmonia no legislativo, né? Entender que ninguém é inimigo de um outro vereador que é de outro partido. A gente tem que pensar logo o seguinte, quando a gente chega lá, quando é o nosso prefeito, a gente quer defender. Quando é o prefeito do outro lado, a gente quer atacar. Então, você tem que reconhecer o que há de bom e você tem que buscar melhorias para aquilo que nós não avançamos. Ninguém é perfeito. Se eu chegar aqui na rádio, eu posso encontrar coisas que eu mudaria caso eu chegasse a conduzir uma rádio dessa. Mas aí a pessoa que está aqui hoje, ela é o melhor que ela pode fazer, é o que ela está fazendo. Então, nós queremos dizer que assim, a experiência ela nos permite isso, né? Nós não somos marinha de primeira viagem, nós sabemos que sem uma equipe, nós não conseguimos fazer nada sozinho. Então, a primeira ideia é chegar e buscar essa parceria com os colegas do Legislativo. Vai ser uma campanha muito difícil, eu tenho dito isso para os meus colegas. Nos números que mostram por aí hoje, já são mais de 45 candidatos, buscando 13 vagas. Nós estamos num partido que é uma disputa muito grande. Do partido que eu estou hoje, de total de 20 candidatos, 7 já são vereadores. Ou seja, você imagina aí, se a gente imaginar que todos vão ser reeleitos, então praticamente a gente ficaria de fora. Mas assim, eu acredito que cada pessoa que está abraçando a nossa candidatura, nossa pré-candidatura, ela está vindo com esse pensamento. Nós vamos ajudar você a chegar lá, porque nós entendemos que você pode contribuir. E aí, Luciano, eu digo isso através dessa experiência, né, de vida, desse trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. Eu gosto muito de participar das coisas como voluntário. Hoje eu já me afastei há 2 meses da presidência do Arte Clube. Eu tinha um desejo muito grande de ser presidente do Arte Clube e fui ali por 3 anos, diria que só 2, né, porque o ano 2020 foi todo comprometido. Lá também você teve que se afastar, né? Já me afastei lá, são 6 meses, inclusive. Aí é o seguinte, deixei boas contribuições à frente da presidência do Arte Clube, né? Nós implantamos ali uma cobertura naquela piscina, um toboágua, um campo de futebol que faz gosto, hoje é o melhor da região. E assim, a gente trabalhou com uma diretoria, com todas as pessoas ali ajudando nesse sentido. E aí eu tenho essa experiência de trabalhar com a Associação do Autismo também, e é pensamento meu justamente isso. O deputado Edilvan me garantiu o seguinte, você sendo eleito, eu vou conseguir ajudar a Tabuleiro os próximos 4 anos com emendas parlamentares que vão ser definidas através de um mandato popular, Luciano. Eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas. Eu já tenho dito o seguinte, qualquer discussão polêmica na Câmara, eu vou ouvir as pessoas que estão me colocando. Eu não tenho grandes autoridades, lideranças políticas me apoiando. Quem está me apoiando é o povo e minha família. Isso aí eu tenho certeza disso. Então, são com essas pessoas que eu vou procurar fazer o meu mandato. Então, com muita humildade, acreditando que vai dar certo, né? E eu estou com muita vontade, estou com muito desejo de fazer uma diferença também da minha contribuição para a política Tabuleiro do Norte. Pronto, agradeço pela confiança no nosso horário, desejo boa sorte ao professor Tim. Ele falou aqui da volta às aulas, do seu afastamento e também reafirmando a sua pré-candidatura a vereador. Eu vou para o apoio cultural. Pois não, Tim? Só para fechar, Luciano, aqui, eu queria dizer o seguinte, Tim, quais são os seus maiores desafios?
Eu acho que o maior desafio hoje que eu enfrento é de criar uma nova mentalidade na política de tabuleiro. As pessoas entenderem que eles devem votar naqueles representantes que podem ajudar o seu município a ficar melhor. E não quem está fazendo favores particulares. Cirurgias, carrada de areia, telha, tijolo. Isso daí vai resolver o seu problema individual. Mas no coletivo, nós não vamos conseguir resolver. E aí, assim, o que eu me comprometo é ter autonomia, ter independência, fiscalizar a coisa pública com muita seriedade. Então, agradeço o espaço, Luceu, e um abraço e uma boa tarde a todos os tabuleirenses. Valeu!